Eu tenho dito que a religião costuma tomar o lugar de Deus. Aliás, não é só a religião. Muitas coisas na vida podem facilmente tomar o lugar de Deus na vida da pessoa. Você pode deixar que um filho, um namorado, namorada, o seu trabalho, o dinheiro, que a sua própria beleza, sua própria fama, seus objetivos, seus sonhos, praticamente qualquer coisa desta vida tome o lugar de Deus. Porque o que se faz um Deus na vida de uma pessoa? Se torna Deus tudo aquilo que você coloca os seus melhores esforços, a sua melhor força, sua dedicação, aquilo ao qual você serve com suas energias, seu tempo, seu dinheiro, e que você busca mais do que a si mesmo, mais do que a sua própria vida. Você coloca aquilo acima de você. Logo, aquilo se torna o seu Deus. Então, como por esta definição, praticamente tudo, qualquer coisa pode se tornar o Deus de uma pessoa. E nós temos visto isso acontecer no mundo. Qualquer olhada ao seu redor vai identificar pessoas que têm várias coisas como seu Deus, vários tipos de coisas e pessoas como seu Deus. Então, isso é muito comum com o ser humano, porque quando o ser humano não tem relacionamento com Deus, o verdadeiro e único Deus, ele vai colocar alguma outra coisa no lugar de Deus. É isso que você precisa entender. O ser humano não consegue viver sem Deus. Então, quando ele não tem o verdadeiro Deus na sua vida, ele vai arrumar alguma coisa para ser o seu Deus. Até mesmo o ateu faz isso. Normalmente o Deus do ateu é a ciência. Normalmente o Deus do ateu é ele mesmo. É a sua inteligência. Ele se acha tão inteligente, tão capaz, que ele acha, não, Deus sou eu mesmo. Então, todos têm um Deus, porque todos nasceram com algo chamado fé. Deus deu a fé ao ser humano. Como a gente tem a visão, como a gente tem a audição, o tato, Deus nos deu a fé como, digamos, um sexto sentido. E essa fé precisa ser usada, precisa ser colocada em alguma coisa. Quando ela não é colocada em Deus, o único e verdadeiro Criador, ela vai ser colocada em algo ou alguém. Mas eu destaco aqui a religião, como ela costuma tomar o lugar de Deus, porque a religião ela tem um nível acima de engano com respeito a esta inclinação do ser humano de colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Porque ela tem um nível acima, uma inclinação mais iníqua? Porque a religião, por natureza, ela se propõe a ligar o ser humano a Deus. A proposta da religião, das religiões, é fazer o ser humano se ligar a Deus. Essa é a proposta, essa é a ideia. Mas, e quando esta religião, em vez de colocar o ser humano em contato com Deus, faz com que ela seja acima do próprio Deus? Com que ela se coloque acima de Deus e se torne então o seu Deus? Isso é muito pernicioso. Muito pernicioso e enganador, altamente enganador, porque a pessoa religiosa, ela normalmente ela não vai enxergar isso, porque ela vai pensar, não, essa religião, eu sou dessa religião, mas eu creio em Deus, eu sirvo a Deus e tal. Então, ela professa uma fé em Deus e jamais imagina que, na verdade, o seu Deus é a religião que ela está abraçando. Como é que isso acontece? Jesus lidou com isso no passado. Ele lidou muito com isso com os judeus. Eu vou ler aqui um trecho para você entender um episódio, só um de vários. Lá no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, diz assim, que Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. Quem que estava observando Jesus para ver se ele iria curar o homem ou alguém no sábado? Eram os religiosos judeus. Então,
Jesus se dirigiu ao homem que tinha a mão mirrada e disse: levanta-te e vem para o meio. E Jesus, só para expor a hipocrisia, expor a religiosidade daqueles homens, trouxe o homem para o meio da multidão que estava ali e perguntou à multidão, aos religiosos: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Não tinham resposta para aquilo. Não é? Porque é o que costuma acontecer. Quando a religiosidade, quando a religião, que é fruto da mente humana, é colocada em xeque pela inteligência divina, pela palavra de Deus e pela inteligência que Deus deu ao homem, para que este o busque em espírito e em verdade, ou seja, com fé e com inteligência, normalmente a religião não tem resposta. Não tem resposta, porque não faz sentido. O que é que os religiosos que colocavam a religião acima do próprio Deus faziam na época de Jesus? Uma das coisas que eles faziam era tratar o sábado como aquela coisa assim, não, no sábado você não pode, até hoje em Israel, se você vai a Israel, você vai encontrar lá o elevador do Shabat. Né? Só um exemplo, o elevador do Shabat. Vou te explicar o que é o elevador do Shabat. Elevador do Shabat é assim, você está no hotel, o hotel tem lá 20 andares. Então, se você entrar no térreo, você vai para o 15º andar. Então, o que você faria normalmente? Você apertaria o botão do 15º, o 15, e o elevador te levaria para o 15º andar. Mas o religioso, no dia do Shabat, no sábado, que começa ao pôr do sol na sexta-feira, e vai até o pôr do sol do sábado, ele não pode fazer isso aqui, ó, apertar o botão. Ele não pode fazer isso, porque isso vai contra a lei de que não pode fazer nenhum esforço, não pode fazer nenhum trabalho no sábado. Ele não pode apertar o botão do 15º andar e nenhum outro andar. Ele simplesmente não pode apertar nada. Ele não pode acender luz, apagar a luz, não pode fazer isso. O religioso extremo não pode fazer isso. Então os hotéis têm que ter um elevador do Shabat, que é o elevador que no dia do sábado ele é programado, sabe para quê? Adivinhe. Adivinhe, rufem os tambores. Sabe o que o elevador do Shabat faz no sábado? Ele para em todos os andares. Incrível, né, bispo? Incrível. Ele para em todos os andares. Então, se você vai para o 15º, você tem que parar no primeiro, no segundo, no terceiro. Você tem que sair cedo. Deixa eu ver que a religião, né, bispo, ela anula a inteligência completamente, né? Tem que sair cedo de casa. Tem que sair cedo. Senão, não vai dar certo. Então, ele vai parando no 1, no 2, no 3, no 4. Vai para, abre a porta, espera um pouquinho, fecha a porta. Então, por quê? Só porque ele não pode apertar o botão. Isso até hoje. Jesus encontrou isso na época dele aqui. E ainda hoje isso existe. Eu estou dando um exemplo só, um exemplo. Mas para você ter entendimento de como é a religiosidade. Mas voltando à história aqui da época do Senhor Jesus, ele perguntou aos religiosos: e aí? É legal no sábado fazer bem ou fazer mal? O que é permitido? Ele perguntou. E aí então, se dirigindo ao homem, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Você conseguiu entender? Os religiosos, os fariseus, não ficaram nem um pouquinho felizes pelo homem que tinha a mão mirrada, a mão torta, a mão toda encolhida, travada, não conseguia abrir a mão, estender os dedos.
O homem não tinha um problema físico gravíssimo. E os religiosos fariseus não conseguiram sentir um pingo de alegria pelo homem ter sido curado. Sabe por que eles não ficaram felizes? Porque Jesus fez isso no sábado. E teria então desobedecido a lei da religião deles. E Jesus, a duras penas, tentou e não conseguiu, com os religiosos, fazê-los entender que o homem é maior que o sábado, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Mas isso é só um exemplo de como as pessoas colocam a religião acima de Deus, como que a religião toma o lugar de Deus na vida da pessoa. Então você vê isso ao redor do mundo. Você vê pessoas que pela religião matam as outras, pessoas que pela religião se separam, né, da família. Por causa da sua religião, ela separa da família. Por causa da sua religião, ela muda o seu modo de vestir, porque a sua vestimenta, a religiosidade está na sua vestimenta. E muitas vezes o coração está sujo, o coração está cheio de sujeira, mas a vestimenta, ela cuida muito para parecer que ela é religiosa, que ela pertence daquela tal religião. E eu estou falando aqui, não estou falando da religião A, B ou C, eu estou falando de todas, inclusive a evangélica. Inclusive a religião evangélica. Tem muita gente aí dizendo paz do Senhor, aleluia, tá ligado, tá amarrado. Tem muita gente falando aí uma linguagem religiosa e fazendo tudo que o diabo gosta. Então, isso é o quê? Isso é a ignorância do ser humano, que não entende que o que Deus busca é a verdade, é a sinceridade. Que Deus busca pessoas inteligentes que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito quer dizer com a inteligência e com a fé. Você tem que buscar a Deus com inteligência e com fé, porque se você não buscar Deus com inteligência e com fé, você vai se tornar um religioso. Quem só busca Deus com a fé se torna um fanático religioso. Quem só busca a inteligência se torna um ateu. Você tem que buscar as duas coisas, porque Deus nos deu as duas coisas para compreendê-lo. Ele que é a fonte de toda inteligência, de toda sabedoria e de todo poder. Portanto, para chegar a ele, você precisa buscá-lo em espírito e em verdade, com inteligência e com fé. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.